Olá, eu sou a Andréia Brunelli, esse é o Like Show. Simplicidade, autenticidade, coragem é o que você precisa para fazer sucesso no digital. Não são algoritmos, não são fórmulas, não são receitas. O que você precisa é trazer a sua voz ao mundo. E hoje estou aqui com a Raifa. Ela vai falar um pouquinho sobre LGPD, que está super em alta. Muito bem-vinda, Raifa, tudo bem? Obrigada pelo convite. É muito bom poder falar sobre esse tema que vai impactar muito na vida de todo mundo. Com toda certeza. Raifa, eu estava lendo e eu vi que antes até do LGPD, existia a lei da Carolina Dickmann, que foi um vazamento de fotos. Você pode explicar para mim como que aconteceu? É o seguinte, a proteção de dados é uma coisa que vem caminhando no Brasil há algum tempo e agora se tornou obrigatória com uma lei específica. Então, a gente já tem um trabalho, leis que falam sobre esse assunto, que definem esse assunto há muito tempo. A gente teve a primeira lei do Brasil, que foi o Alckmin que assinou, falando sobre obrigação de cadastro dos pré-pagos, que era por uma questão de fraudes, de roubos, de questões nesse sentido. Pré-pagos, no caso, celulares. Celulares pré-pagos. Certo. Então, aí foi feito uma força-tarefa gigante para cadastrar todos. Por um lado, a gente tinha uma regra da Anatel, que tinha que popularizar o serviço de telefonia, então as operadoras saíram vendendo de uma forma desenfreada, com um preço bem reduzido. E era para cumprir uma meta. Só que também o cadastro foi ficando para trás. Então, a gente teve que fazer uma força-tarefa gigante para fazer esses cadastros todos. Nessa época, eu já trabalhava na Telesp Celular, isso há 20 anos atrás, confessando meus cabelos brancos. E desde então, a gente vem falando em proteção de dados e cada vez com um tema diferente, um foco diferente. Então, no caso, teve a situação da Carolina Dickmann, ela nem gosta que usa muito o nome dela, mas pegou, ficou, né? Então, a gente está fazendo propaganda para a atriz fazer o quê? Lindíssima, mas é assim, é um caso que qualquer um de nós pode acontecer. A gente limpa todo o computador, manda formatar um notebook, alguma coisa, e fica na memória, ou guardado ali que a gente não tirou, ou que a confiou no profissional, fotos, informações, e-mails, e a gente acaba depois podendo ser chantageado por essas questões. Foi o que aconteceu com ela, né? Então, é muito desagradável. Essa lei hoje, ela já vem desde 2018, ela está aí já com punições desde este ano, a Lei Geral de Proteção de Dados da Pessoa Física, a LGPD, para trazer parâmetros e regras para esse serviço que cada vez mais não tem mais como voltar atrás. A gente não consegue mais viver sem mídia social, Facebook, WhatsApp, Skype, que seja, Instagram, né? Cada dia tem uma nova, TikTok, e cada dia uma historinha, né? Você vende produto com dancinha. Então, a gente não consegue mais ficar sem isso. A gente precisa agora criar parâmetros para isso. Você falou do cadastramento dos pré-pagos. Qual que foi o intuito? É a segurança? Era uma forma do governo ter algum mailing ou de repente nos fiscalizar? Qual que era o intuito? Ainda naquela época não era uma questão de mailing, nem de fiscalização, nem nada. Era realmente, como o preço estava muito acessível, era uma questão de roubos, de presídio, era essa a questão, era uma questão de crime mesmo. Então, era uma questão de segurança pública, né? Então, nem se falava naquela época de criar cadastros para propaganda, nada disso. Então foi se propagando conforme o tempo, conforme Isso. a tecnologia. Exatamente, exatamente. A tecnologia se desenvolveu e aí cada vez mais tudo que você vai usar precisa de um cadastro mínimo e essas informações através da inteligência humana, de ferramentas,
Você pode fazer milagre com isso, né? Deixam de ser simplesmente dados para se tornar informações e negócio. E aí é que está um parâmetro para regularizar tudo isso, né? Eu entendi. Nós falamos da Carolina Dickmann, mas isso acontece até nas escolas, né? Hoje em dia, aconteceu aqui em Guarulhos com um político famoso também, que correu nas mídias sociais, das pessoas, de repente, pegar os menores de idade e dar alguma droga, dopar, levarem eles para as festas e acabarem tirando fotos e espalhando nas mídias sociais. Aconteceu até com uma pessoa próxima a mim, da filha, também estar com esse problema. E o vazamento das imagens, embora não seja do próprio computador, é um caso sério, né? É complicado, porque pensa assim, ó, a pessoa, quando você coloca uma foto sua no Facebook, em que você esteja, e não é só Facebook, tá? Estou citando aqui Sim, como uma sim. mídia, internet. Vamos trocar, senão amanhã vão dizer que eu estou falando mal do Facebook. Vamos colocar na internet. Fui eu que coloquei uma foto minha, eu que publiquei no meu canal, na minha mídia. Mas concorda que quem está do outro lado, ela está vendo, pode tirar um print de tela? Com certeza. E eu não tenho como impedir. E isso hoje é legalizado, não é legalizado? Eu Então, posso? e aí o que, que acontece? Essa lei, ela ensina e dá, tem multas, punições, por uma questão assim, o que você pode fazer, até onde você pode ir, e a partir de que momento isso se torna crime. Então, essa é a regra. Né? Eu acho que se tivesse um pouco de as pessoas tivessem educação em ética, não precisava de uma lei para isso. Mas a grande verdade é essa. Eu coloquei uma foto minha num restaurante com alguns amigos, numa festa de aniversário, num casamento. Eu mesmo coloquei numa mídia qualquer. Quem está do outro lado, tira um print, pode fazer coisas. E pode também começar a vigiar o meu perfil comportamental. Por exemplo, ela vai sempre naquele restaurante, ela tem aquele carro, ela frequenta tal cidade. Então, a pessoa começa, se tiver uma intenção ruim, saber os lugares onde você frequenta, o tipo de consumo, o seu carro. E muito mais do que isso. A gente tem uma questão de. Eu fiz um cadastro. Exemplo, um segundo exemplo. Eu fiz um cadastro. E ali eu coloquei meu nome, meu e-mail, meu telefone, um endereço, sei lá, o sexo, pedem, né, gênero, pedem algumas informações. Essas informações, pela lei, elas são categorizadas em dois tipos. Né? E dentro do segundo, o primeiro é um dado cadastral, que a lei da minha vontade, ela existe. Que é o meu nome, meu RG, tá na própria questão de segurança pública, um Serasa, uma coisa. Mas tem dados que são da minha pessoa, ou seja, meu e-mail, meu endereço, meu tipo sanguíneo, minha opção sexual, a minha religião, é o que nós chamamos de dados sensíveis. E o pior de todos é como isso é usado, e dentro dos dados sensíveis eu dei um nome de ultrassensíveis, que são os dados de informações médicas, de saúde, de laboratório, de uma consulta médica, de um exame que você fez, seja um simples exame de sangue, um ultrassom da tireoide, um ultrassom de gravidez, coisas que qualquer um de nós está sujeito a fazer a qualquer dia, ou até um exame de tomografia, de ressonância. Então, seja ele de laboratório, de imagem ou uma consulta médica, expõe a vida da pessoa, e muitas vezes eu não preciso contar para todo mundo que, sei lá, uma coisa que todas as mulheres têm, até os homens, qualquer um pode ter um problema de tireoide. Mas eu preciso colocar para todo mundo, estou fazendo tratamento de tireoide, estou com disfunção hormonal do hormônio XYZ. Ou então, fiz um ultrassom, estou com
gravidez é uma notícia boa, vai, a gente conta. Mas uma situação, vai, eu tô com mioma. Eu quero contar para todo mundo. Você citou a gravidez e essa questão médica de ultrassensível, e até nós conversamos um pouquinho sobre o caso Clara Castanho, né? É, Então, assim, para quem que serve a informação de uma tireoide? Ou por que eu quero esconder uma gravidez? E recentemente veio a público o caso da atriz, da Clara Castanho, que ela foi violentada sexualmente dessa violência teve um fruto, né? E foi exposto de uma maneira super triste, indelicada indelicado. por uma TV até famosa, né? E isso veio a público e me trouxe assim algumas revoltas, não pela Clara, mas assim pela educação das pessoas, né? Porque embora tenha a lei, por que que o ser humano fere a outra dessa forma? O que Então, que é você tem a falar nesse caso? uma falta de tato, de cuidado, de perceber a dor do outro, né? É o que eu estava falando. Se você faz um exame e descobre que está grávida, você tem todo o direito de saber guardar por 3 meses, por 5 meses, até certeza que aquela gravidez vai dar certo. Exatamente. Eu posso não querer contar para todo mundo, né? É um direito dessa pessoa. Sim. Tem muita gente supersticiosa Não também, é, ou né? então a pessoa já perdeu um, já perdeu dois, está fazendo um tratamento, é uma gravidez de risco. Não, eu vou ter certeza que a gravidez vai dar certo para depois comemorar, eu vou tentar guardar em sigilo. Então, é assim, quando eu falo em dados e a palavra ultrassensível sou eu que coloco, a lei usa dados sensíveis, mas a questão médica é uma questão que traz um constrangimento e uma obrigação desde o Código de Ética de Medicina. Então, o que você conta para o seu médico, o que você conta para o seu pro padre, é segredo, é Inclusive confessionário vazou da da própria da clínica. maternidade, né? É. Então, assim, não pode, isso tem que ser guardado, porque é uma ética da própria profissão. É uma, ética, uma questão ética da própria profissão. Então, não deveria ter vazado. Mas, assim, ó, quantas dores isso não causou. É, é a questão da violência, é a questão da violência, é a questão de estar grávida de uma forma indesejada, é a questão de ter que ter uma gravidez em que ela não quis interromper, ou qualquer outra mulher vai, nós temos esse direito de dar o filho. Então, ela teve essa questão de vou ter o filho, mas vou doar para uma família que realmente vai conseguir amar. Então, olha que bonito da parte dela. Eu acho que foi bonito da atriz ou de qualquer outra mulher. Quando você sabe que você não vai poder amar, você não vai poder dar condições legítimas para essa criança, e você doar para uma família que quer muito e pode fazer melhor, é muito bonito isso. É muito difícil, mas é bonito. Agora, esse vazamento da informação, seja num consultório médico, de um prontuário, uma clínica de laboratório, uma clínica de imagem, um centro cirúrgico, isso é muito grave, porque traz um constrangimento e uma dor em que a pessoa tem o direito de escolher se ela quer ou não. Isso não é uma questão pública. Eu ia falar justamente isso. Você estava Não é falando da interesse questão. público, entendeu? É, É uma questão de intimidade. você estava falando da questão de ser bonito ou não. Ela não queria dar margem para julgamento. Se é É, bonito ou não, se é feio, é é dela, questão é dela e da íntimo, família né? dela. É uma intimidade. E isso não é só a atriz. Eu estou falando no geral, é uma decisão da família, é uma decisão da Ai, Fá, pessoa. me diz uma coisa, assim, para ficar bem claro. O que que é LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados da Pessoa Física. Então, essa lei, ela regulamenta o uso, a coleta, a distribuição, o armazenamento, o tratamento,
de todas as informações e dados da pessoa física. E como eu estava dizendo assim, quando a gente faz um cadastro para qualquer serviço, que seja um aplicativo de entrega de alimentos, você tem que fazer um cadastro para eles saberem quem é e para onde vão entregar aquele alimento. E a sua forma de pagamento. Só que você já deixou ali algumas informações que são dados sensíveis. O meu e-mail, o meu endereço, o meu cartão de crédito, né? São dados que podem me trazer constrangimento, podem me trazer Até prejuízos, né? prejuízo se isso for perdido. Nós temos uma grande rede que teve já dois vazamentos. E essa lei, ela protege só os dados que eu forneço ou protege, no caso da Carolina Dickmann, a invasão também? Ela pune a invasão, ela pune. Então, é assim, é maior. É maior. Então, ela tem regras desde a coleta, desde o momento que você pede e eu preenchi um cadastro, independente da forma se você me pediu e eu falei, ou se eu escrevi, ou preenchi um cadastro no meio digital, num papel. Então, é a forma de coleta dos dados, a forma que eu armazeno esses dados, onde eles vão guardar. É um papel, você pôs aonde? É um formulário na internet? Para onde esse formulário está sendo levado? Quais são as informações que foram solicitadas? Elas realmente precisam daquelas informações para o serviço que você vai emprestar? Por exemplo, faz sentido uma empresa de entrega de alimentos pedir a cor da minha pele? Meu tipo Não, de mas eles cabelo? pedem, né? Meu tipo de cabelo, a cor da minha pele? Não precisa. Eles precisam saber o quê? O meu nome, meu endereço, o meu e-mail para algum tipo de contato, tudo bem. Precisam saber a forma de pagamento, o meu gênero, minha opção sexual, a cor da minha pele, meu tipo de cabelo. Não precisa. Mas acaba que isso vira comércio, né, Aifa? As pessoas pegam esse cadastro genericão e vendem mesmo, né? Os dados Vendem, para mailing, para manipulam. lead, para várias É, coisas, pesquisas. é muita. E aí é que tá. Da forma que você coletou e armazenou, e aí então vem uma terceira etapa, é o tratamento. O tratamento é o quê? É essa manipulação, essa filtragem, esse jogo de informações que a gente coletou, esse jogo de dados que a gente coletou, transformando em informações que vão gerar negócio. Então, quando a gente começa eu comprei num aplicativo uma refeição e paguei com meu cartão de crédito. Você concorda que tanto o aplicativo como meu cartão de crédito tem condições de levantar o meu perfil de comportamento, de consumo de refeição, consumo de alimentação? Ela pede em casa, ela vai no restaurante, ela gosta de hambúrguer, não, ela prefere churrascaria, não é comida japonesa, não é comida árabe. Ele percebe e consegue começar a coletar essas informações pela data em que eu consumo, pelo valor do meu ticket, pelo tipo de comida que eu estou pedindo. E tudo isso vai gerando negócio. E aí eles passam, então, a me oferecer, naquela semana do mês que eu tenho o hábito de fazer pedidos, ofertas, promoções, cupons e até indicação de restaurantes que eu poderia experimentar. Até onde isso é legal, até onde não é? Qual que é a punição? Onde começa o ilegal? Porque a lei ela fala de dois momentos, do vazamento e do dano. Por isso que quem pede uma informação, um dado, seja para manipular ou seja para uma questão, para uso daquela finalidade. Então, quando eu te falei, preencha esse formulário que eu vou fazer uma entrega por um aplicativo, eu preenchi com uma única finalidade, você entregar comida para mim conforme os meus pedidos no seu aplicativo. Né? Então, só que você não pode usar para outra informação. E aí é desvio de finalidade. Isso também não pode, é punido. A segunda questão é o vazamento causando dano. Então, aí tem umas duas questões. O vazamento, a empresa que coletou, ela teve uma preocupação com segurança da informação, seja tecnológica, seja
Quando a gente fala em proteção na lei, a gente não fala só de tecnologia. A gente fala de a segurança, a proteção, a privacidade, não é só tecnologia. Tem a questão tecnologia, tem a questão jurídica e tem também, a gente tem que olhar assim, vazamento não é só aquele garotinho da TI, de hacker que pula a janela e rouba o CD. É muito mais do que isso. A sua empresa está num local seguro, ela tem uma estrutura segura, o seu servidor está realmente protegido? Porque quando você perde informação, você perde de mil formas. E a gente se preocupa com tudo isso. Exatamente. Desde o servidor, de onde ele está, de como ele está, a estrutura da empresa. Assim, você põe uma porta de vidro e aqui dentro você tem 500 mil CDs de dados de empresa. Você não pode, tem que ter uma segurança física. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? E a gente pensa assim, quer ver uma coisa que é um exemplo que eu vou dar? E quando eu falo isso nas empresas que eu vou prestar consultoria, falam que eu já estou vendo muito filme de, de, sei lá, né? Já estou assistindo muito filme. Não, mas não é nem filme, a gente vê muitas coisas. Hoje tem o Big Data também, que eu nem sei se é autorizado. Eu escuto meu celular, de repente, gravando alguma fala minha com meu filho. E a gente vê que é verdade, porque começa a entregar aquele tipo de Produto. propaganda que eu falei, né? E isso também é uma questão, mas assim, o problema, falando primeiro de punição, a lei fala em punição de 2% de multa em caso de vazamento com dano e mais uma multa diária dependendo da gravidade desse dano causado. E se tem repetição, tem várias situações que vão ser analisadas pela ANPD, que é a nossa autoridade é o agente fiscalizador, hoje é uma autarquia, recentemente, obrigada Bolsonaro, colaborou bastante com o nosso trabalho, pelo menos uma coisa boa ele fez nesse governo, mas assim, para a gente que é profissional da área, se tornar autarquia foi muito importante, porque dá para a gente uma independência de várias situações, né? De não estar sujeito à ordem de outras que podem ter interesses diferentes. Mas voltando àquela questão do dano que a gente comentou. O dano pode ser dessa forma, não só físico como lógico. E aí, o quanto isso causou de problema na pessoa. Então, vem a punição. E aí foi falta de segurança da empresa, a empresa é que não se preocupou com isso. Por isso que a gente fala, todas as empresas precisam se adequar. E tem gente vendendo de tudo com o nome de LGPD. Já teve gente me procurando, é sério o que eu vou falar, e eu não estou mentindo, não. Uma dentista, eu passei em algum grupo de empresários, que eu trabalho com LGPD, vamos fazer consultoria, uma dentista me ligou desesperada. O que foi que aconteceu? Calma, o mundo não acabou ainda, mas é importante, é sério, mas vamos tratar. Tô super curiosa para saber o que aconteceu. Então, não passaram na porta do consultório dela, querendo que ela trocasse o luminoso porque está fora da LGPD? Gente, não tem nada a ver, não é desse jeito. Ela está fazendo o trabalho dela ali correto. Ela é a Se fosse primeira alguma coisa. poluição visual. Não, nada, não tinha nada de errado, nada, nem a lâmpada, nem o luminoso, nada, nem o nome, nada. A primeira pergunta que eu fiz para ela, ela caiu na gargalhada. Mas é séria, a pergunta é séria. Você é dentista? Você é formada? Seu diploma é registrado? Ah, ela tinha Tipo, a credencial dela. você é realmente formada? Você é profissional registrada? Se formou? Ela é lógico, né? Eu falei, então pronto, já não é um problema jurídico. E ela que quis passar essa informação, E tá né, lá de no. Não, dados. isso é regra, isso é obrigação. É. Tá lá o nome dela, CRO, número, né? E o número de telefone para agendamento de consultas. Olha, Não tem nada de errado. você falou dessa questão da dentista, e recentemente, não, ano passado, uma advogada me chamou a atenção, e agora eu vou fazer uma consultoria também. Vamos lá. Chamada oral, vamos ver se eu sei mesmo. Eu trabalho com marketing para mídias sociais, e algumas vezes, em alguma ocasião,
nós fazemos grupos de bazar, né? Sim. E aí, um abençoado nesse grupo coletou os dados das pessoas que estavam lá Ah, para oferecer o trabalho, o serviço dele. E aí, a advogada entrou em contato comigo e falou assim: Você é administradora do grupo. Você será punida porque os dados desse grupo vazou. E ela começou a colocar um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, gente, eu só tô, sei lá, fazendo uma venda, um bazar. então vamos lá. Posso ser É, presa por isso? alguém causou dano? Depende do que você entende por dano. Uma pessoa, uma oferta é um dano. Não. Então vamos lá. Então ela te alertou sobre o risco, tá? Vamos colocar dessa E esse forma. risco existe mesmo. O risco existe mesmo. Com a pandemia e o comércio fechado, todo mundo passou disparadamente de uma forma se reinventando, tentando sobreviver, trabalhando online e a principal ferramenta aí foi o WhatsApp, né? E criando grupos para vender de tudo, para fazer contato de tudo, para divulgar de tudo. Mas você e aonde está o risco de vazamento de dados? E é nisso que a gente tem que se preocupar. E é legal que todo mundo que esteja ouvindo parem de usar grupos e passem a usar lista de transmissão. Eu vou dizer por quê e qual risco. Você vai tirar minha razão de viver. Não, você pode usar o seu grupo, mas assim, passa a usar uma lista de transmissão. Porque, por exemplo, você me convidou, eu estou no seu grupo, na sua agenda, num grupo de empresários, e você me colocou nesse seu grupo de bazar, tá? Eu topei participar, tá tudo bem, tô feliz, mas outra pessoa que eu não conheço entra nos seus dados do grupo, na configuração do WhatsApp. Todo mundo sabe fazer isso, não sou eu que estou ensinando nenhuma. Tem criança de 2 anos que está dando show, sabe? Tem Mas, videozinho no YouTube. meu, essas crianças são danadas. E aí, salva na agenda própria todos aqueles números do dados. Ela não sabe o nome de todas as pessoas, porque aparece o número, certo? Mas ela salva com um código qualquer. E conforme ela vai fazendo contato, ela vai alterando para o nome da pessoa. Exato. Suponhamos que dessa forma. Houve um vazamento de dados e houve um desvio de finalidade. Porque eu te dei o meu número para participar do grupo de empresários, do grupo de bazar, né? O grupo aqui para a gente trabalhar, fazer essa entrevista. Essa era a nossa finalidade. Quem garante que a outra pessoa que está salvando não tem uma loja de sex shop? E que se eu fosse, sei lá, de uma religião que não aceita, eu posso me sentir constrangida de receber as fotos das peças, eu posso ter um marido ciumento que vai me dar uma surra. Está entendendo? Isso é vazamento de dados. Também tem um segundo risco. Vamos falar em risco. Então, houve o vazamento. O primeiro risco é a outra pessoa roubar, entre aspas, a sua agenda, por mais que seja sem a intenção, sem perceber a gravidade. Mas suponhamos que você é um salão de beleza. Eu falei isso para um salão de beleza em frente de casa. Uma moça super esforçada, de verdade, caprichosa, atende super bem, trabalha até tarde. Você pode marcar com ela 10 horas da noite para fazer a mão, ela tá lá, ela atende, é esforçada, eu gosto dela. Mas a primeira vez que ela fez o grupo, eu falei para ela, não use o grupo, use o lista de transmissão. Aí me condenaram porque a moça está se esforçando, está tentando divulgar, está trabalhando, não sei o quê. Falei, gente, não é isso, é outra coisa. Eu fui lá, expliquei tudo. Naquele primeiro momento, ela não entendeu. Mas suponhamos, ela tem lá um salão de beleza com 250 pessoas naquele grupo. Você concorda que houve um trabalho para ela conseguir Com ter certeza. 250 clientes? Com certeza. Não foi fácil. E foi um trabalho diário. Mas aí, uma cliente dela, que faz pé e mão, abriu uma lojinha de lingerie na mesma avenida, 3 quarteirões para cima. Ela entra no grupo dela, salva todas aquelas mulheres na agenda própria, cria um grupo
da lojinha de lingerie e passa a vender lingerie, passa a vender perfumaria, maquiagem. Houve um roubo de dados. E isso é chamado com esse nome mesmo, é roubo. E houve o risco é estar no grupo, porque o WhatsApp ele ainda não tem uma forma de privacidade dos dados daquele grupo. Está aberto, Entendi. todo mundo vê. Isso é risco. E quando outra pessoa usa, e ela muitas vezes ela não tem a consciência de que ela está roubando. Ela está tentando trabalhar, coitada. Tá super interessante, quero continuar essa conversa com você, mas vamos dar uma pausa para o intervalo. É 1 minutinho, a gente está de volta. Salve, salve, titio. Sou o Thiago JC, vim apresentar um pouco da Black Sampa pra vocês, titio. Tem Rádio Black Sampa, tem TV Black Sampa, radioblacksampa.com, tvblacksampa.com, as duas funcionam 24 horas por dia, você pode acompanhar aí os sons na rádio lá, tem programação nova aí, fevereiro de 2022 nós fizemos 7 anos de Rádio Black Sampa e renovamos a programação, então cola lá. TV Black Sampa tem várias novidades aí, também tem diversos programas que você pode estar assistindo aí, cola com nós. Na área de programação, lá você consegue conferir o dia e o horário certinho, beleza? Você que também tem vontade de assistir podcast lá no canal do YouTube, lá você consegue encontrar vários podcasts que nós estamos fazendo aqui, tem diversos podcasts, você pode assistir, você pode participar e você pode estar apresentando. Você que é de Guarulhos e região e tem essa vontade de apresentar um podcast, entre em contato com a Black Sampa para você estar apresentando. Você não tem a estrutura, a Black Sampa tem a estrutura para você estar apresentando o seu podcast do seu jeito. Olha que louco isso, hein? E você que é artista independente, tem diversos eventos, dá para você divulgar na Rádio Black Sampa, na TV Black Sampa o seu clipe, na rádio a sua música, né? E também tem show online que você pode estar se apresentando, tem 3 em 1 que você pode estar se apresentando, então tem muita coisa aqui na Black Sampa. Entre em contato aí, o número tá passando na sua tela para você estar curtindo e também divulgando o seu som. Cola conosco, tamo junto, Black Sampa, é isso aí. Estamos de volta com a AIFA e ela está tirando minha razão de viver aqui. Né? Deixa eu voltar à minha consulta. Não precisa fazer terapia ainda, calma, a gente resolve. Você falou da questão da lista de transmissão. Por que a gente não utiliza a lista de transmissão? Se a pessoa não tiver o seu número salvo no WhatsApp, ela não recebe a sua propaganda, a sua informação. Por isso a gente utiliza o grupo. Mas existe uma forma segura de a gente utilizar o grupo? Ou de não ser responsabilizado pelo roubo desses dados? Ainda não. Está em desenvolvimento pelo WhatsApp, pelo Facebook, que é uma empresa só, mas ainda não tem. Porque quando você faz o grupo, todos os números daquele grupo estão salvos e aparecem dados do grupo. Não tem como a gente ainda evitar que as pessoas vejam o grupo. Ainda não tem. Então, por enquanto, a lista de transmissão ainda é o mais seguro de evitar o risco de vazamento. E valorizar o seu trabalho também, porque olha quantas pessoas podem pegar sua agenda inteira de emprestada não, levar de presente. E qual foi o seu trabalho de conseguir tudo isso? E assim, a coisa é muito maior, a gente começa a olhar só para a gente, mas assim, recentemente teve um problema lá na vizinhança, no bairro em que eu moro. Tá. No bairro que eu moro, eu não quero citar muito para não ficar muito claro, mas assim, no bairro... Aí você falou vizinhança, o WhatsApp eu pensei que era o Telegram. Não, mas aconteceu com o WhatsApp. O uso indevido do WhatsApp, por mais que a gente fale. Uma empresa ali no bairro onde eu moro, aqui em Guarulhos, aqui no centro, tem uma funcionária que atendia, recebia os pedidos via WhatsApp. Eles vendem por WhatsApp, como todo mundo se reinventou. Mais um exemplo. Essa moça não estava feliz, o patrão não estava feliz, como de normal, mandou a moça embora. Né? Ela arrumou emprego no concorrente, do outro lado da rua, um quarteirão para cima, que vende o mesmo produto. Levou a carteira inteira do Levou patrão. a carteira inteira do cara.
É. Então, assim, trazendo para uma coisa, sei lá, se fosse pastel, Quebraria a banca de pastel do patrão. pode não quebrar, mas você concorda que todos os clientes dele agora receberam a informação que tem outra pastelaria na mesma Avenida E a gente 300? sabe que o ser humano não é tão fiel assim, né? Cobrou 10 centavos a menos, perdeu o cliente, ou se faz um sabor diferente, a gente quer experimentar, ele acaba perdendo o Ou então, cliente. assim, a funcionária está lá há algum tempão, ela quer mostrar serviço no novo emprego, Já deu tudo que tinha. ela fala, olha, ele faz promoções assim, vamos fazer promoção assado. E E isso é divulga. ilegal, Aifa? Então, se ele abrir. Aí ele me chamou e perguntou: isso é ilegal? Foi a pergunta que ele me fez. O que eu posso fazer contra ela? Primeira coisa, muito pouco. Porque ele tem que provar que todas essas pessoas não conheciam aquela pastelaria. Estou falando pastelaria, mas assim, não foi pastel. Mas Sim. não conhecia aquele concorrente antes da moça ir trabalhar lá. É muito difícil dele conseguir provar isso. Segunda coisa, e aí é um trabalho que a gente volta a falar na lei. A lei fala o seguinte: você é responsável pelos dados que você coleta, pelo armazenamento, tratamento e distribuição. Quando ele coletou todos aqueles dados, ele deu treinamento para os funcionários, orientando qual era a lei, quais são as punições, o que pode acontecer? Não. Ou Então a seja, moça vai dizer o seguinte: eu não sabia que era risco, eu não sabia que era crime, e o meu patrão não me deu treinamento. Ninguém me falou. Você é a primeira pessoa que fala sobre isso. você é empreendedor que coleta dados, que tem uma agenda, que tem algumas pessoas sobre sua responsabilidade, você tem que se adaptar à LGPD e não a LGPD utilizar para punir outra pessoa, né? Então, quando a gente. É como estelionato, né? O problema está mais na vítima do que no próprio ladrão. Quando a gente começa uma consultoria de adequação, as pessoas têm um certo medo da palavra consultoria, achando que é uma coisa cara, né? Mas não é, viu, gente? A gente parcela também, fica mais fácil de pagar, né? A gente pode pagar com cartão de crédito parcelado, mas assim, falando sério agora, isso foi uma brincadeirinha que meus professores não me escutem, senão amanhã eu estou de castigo. A Agência Nacional de Proteção dos Profissionais vai me botar de castigo fazer essa brincadeira. Mas tudo bem, perdoa. A NPPD me perdoe, todo respeito à autarquia, mas não é essa a questão. A brincadeira era brincadeira mesmo. Mas a dizer o seguinte: as pessoas associam a palavra consultoria com uma coisa cara. E não é caro. Sinceramente, não é caro. Pelo tempo que a gente despende, pelo tempo que a gente estuda, que a gente aprende. Por exemplo, eu sou consultora especialista em LGPD. Foi um ano inteiro de uma pós-graduação estudando só essa lei. Se você for pensar, no caso dessa pessoa que te chamou, O dano dela é muito maior. o dano dela deu um prejuízo muito maior do que uma consultoria. Então, por exemplo, aquela dentista, eu fui lá fazer. Quando eu divulguei no grupo, e eu convidei para uma palestra, para assistir, não sei, eu trabalho só eu e minha secretária, a gente só tem uma linha telefônica, o meu celular, não tem risco. Não vou, não quero, não tem nada a ver. Pediu até para descredenciar, para não mandar mais nada para ela. Eu respeito sua vontade, mas eu estou aqui. A hora que você acordar, que você perceber, me chama. E quando ela me chamou, quanto foi a consultoria para ela? Eu fui olhar tudo, até o telhado da casa dela, do consultório. Tudo. Porque, assim, eu alerto sobre todos os riscos. Eu entrego um mapa, chama Data Mapping. É um mapa com todos os seus riscos e o nosso aconselhamento. E os riscos, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada, o risco é mais... A LGPD protege mais nós, que contratamos a sua consultoria, do que um terceiro, não é? Por exemplo, no meu caso, me protegeria de uma futura punição e eu gastaria muito menos do que, sei lá, uma sanção judicial, né? Sim, porque a primeira multa já são 2%. Se você tratou, usou, coletou, e houve um vazamento, tudo de forma inadequada, dos dados, das informações do seu cliente e causou um dano para ele, ele foi até a autarquia fazer uma reclamação, a ANPD,
você pode ser multada por 2% do seu faturamento. Então, quanto é o faturamento? R$ 30.000, faz o cálculo, 2%. A consultoria para essa dentista saiu R$ 500. É caro. Claro que não. No caso Quando da você fala, Clara. não estou dizendo que de R$ 500 não é dinheiro. Se for no mercado, você traz até umas Não, 3 mas sacolinhas. o Não é o isso. honorário advocatício, no mínimo, uma defesa do advogado depois de uma sanção é 2.700, né? No mínimo. No mínimo. E assim, E no caso da Clara Castanho, não foi só a LGPD. Eles feriram a Constituição no artigo 5, no 6º, e mais um monte de coisa. todo o código de ética da medicina e da enfermagem, do Corecon, porque acaba envolvendo todas as pessoas que estavam no centro cirúrgico até descobrir quem foi e como foi. E envolve a questão do código de ética do jornalista, porque também não é uma informação de interesse público, porque assim, a LGPD também tem restrições especiais para o jornalismo, quando trata de interesse público. Falando em jornalismo, vamos a outra terapia aqui. Vamos lá. Senta aí, conta, lá vem história, Não, senta. recentemente, isso está sendo um absurdo. Recentemente, a questão do jornalismo, ela está virando realmente uma fofoca, né? E assim, eu não sei, mas a minha criação foi diferente da criação do pessoal agora, onde respeitava-se hierarquia. E hoje nós vemos jornalista pegando dados de forma ilegal ou não, o Sérgio Moro lá, que vazou aquela questão, do Bolsonaro, de um monte de gente, sem saber se é verdade ou não, mas para ferir os nossos políticos, as nossas hierarquias. E, gente, fica tão feio a nossa imagem fora do país. Fica tão feio que eu não sei nem se a gente pode falar em lei, mas de vergonha. Engraçado que isso atrapalha a nossa economia, cai bolsa, sobe dólar, é um inferno, né? É um E inferno. aí a gente acha ruim de falar que o brasileiro mora em árvore, e mora mesmo. Não, eu não falei isso, pelo amor de Deus. Vamos mudar essa frase, mas assim, a grande verdade é, a gente precisa entender o nosso trabalho. Quando você faz o seu trabalho, o jornalismo, e não só, vamos citar a questão do jornalismo que veio à pauta agora, ele tem um tratamento especial dentro da LGPD, como a segurança pública, como o médico, porque são questões que a gente tem que entender que é acima da vontade da pessoa. Imagina um médico estar numa cirurgia e achou que a cirurgia era um nódulo, um carocinho. Ele abriu a pessoa, está lá anestesiada, sangrando, cheia de algodão, né? E descobre que tem 3. Ele vai acordar ela para falar, posso tirar os outros 2? Não. Não, por questões médicas, ele tem que tirar os 3. Eu estou dando um exemplo banal, gente, mas é para mostrar que até onde vai e onde começa o direito de cada um, de cada profissional. Segurança pública. Eu estou a 200 por hora, um policial me para numa rodovia, um militar me para numa rodovia, mostra os seus documentos, mostra o documento do carro. Eu não vou mostrar porque suponhamos, poderia responder isso para ele. Eu estou protegida pela LGPD, não sou obrigada a compartilhar meus dados. Lógico que não, porque ele não está ali com interesse pessoal em mim. Ele está ali num papel de segurança pública, o interesse é público. O que ele quer saber se o carro é roubado, se eu estou alcoolizada, porque eu posso causar um acidente. Ele não está me paquerando. A gente não está no barzinho. Eu estou numa rodoviária, numa rodovia. É uma outra situação. E a questão do jornalismo é a mesma coisa. Eles têm um tratamento diferenciado dentro da LGPD quando a gente fala de divulgação, de tratamento, de informação de interesse público. Então, E lembrando que interesse público, ele não é a vida alheia, mas seria um serviço, né? Por exemplo, a vacinação da Covid, alguma coisa do tipo. Não, sei lá,
a viagem de férias de um famoso. É E assim, deixa eu só fazer exatamente. um adendo que eu vou esquecer. Quando eu falei do brasileiro morar em árvore, com todo respeito aos índios, enquanto nós morávamos em árvore e respeitava a natureza A e gente não tinha. ficava muito menos na internet, nas mídias, nós tínhamos muito mais respeito. E o Brasil tinha muito mais respeito. Então, é nessa forma de olhar as coisas mesmo. E aí, assim, uma coisa é, tem muita gente famosa que paga programas de TV, paga jornalistas de fofoca para divulgarem coisas que são interessantes para ela. Eu preciso fechar um contrato de um produto que eu vou lançar na web, mas eles querem, sei lá, 200 mil seguidores, eu tenho 195. Aí utiliza da pauta quente, que eles chamam, né? Então ela inventa, ou ela divulga, ou ela, sei lá, cria uma polêmica para ela vir à mídia e todo mundo começar a seguir essa pessoa para saber mais detalhes daquela informação absurda. Se ela saiu, se ela entrou, se ela subiu, se ela desceu, se a roupa era azul ou verde, né? As coisas mais absurdas que a gente consegue. Mas aquilo é um trabalho que ela está contratando o jornalista para isso. E tem jornalistas que são conhecidos, programas de TV que são conhecidos, para trazer esse assunto à pauta. E não é que não é Aí não tem interessante. errado. É interessante, a gente Nós gosta seres de ouvir. humanos A gostamos gente gosta de de fogo no fofoca. parquinho, né? A gente gosta de uma fofoquinha. Mas concorda que ela não pode reclamar de dano? Ela não, mas tem alguns que não fazem isso Agora, proposital, né? outra coisa é uma pessoa indiscreta, sem autorização, pegar Um paparazzo. e seguir, aí a coisa complica. Porque aquela autorização ela não te deu. Então aí você não está mais com interesse público e nem com consentimento. A lei ela usa uma palavra chamada consentimento. O consentimento, e assim, uma palavra nova que eu gostei, eu uso toda hora agora, estou ficando chique. Inequívoca, ou seja, eu tenho certeza absoluta que eu estou te dando aquela autorização para você fazer tal serviço, tal finalidade e divulgar. Então, aqui a gente não está usando a nossa imagem, Sim, a nossa voz, o nosso conhecimento, sim. mas aqui nós três sabemos, nós três, eu, você, o câmera e toda a produção, que quando você fez o seu programa, quando eles começaram a gravar, que eles vão fazer um vídeo que vai ser divulgado, quando você me convidou, ou quando a gente se procurou, se falou sobre o tema, todos nós aqui sabíamos o que estávamos fazendo. Exatamente. Foi consensual. Entendeu? Houve um consentimento legítimo. O vídeo vai para a internet, na página deles, na minha página, na sua página, e todo mundo vai se divulgar. É um trabalho que vai ser feito. Outra coisa é pegar e falar, olha, ela vai entrar no motel com o namorado, traindo o marido, traindo não sei o quê. Vamos filmar, o meu andar está no 10º andar, mas dá para ver a janela do motel. Aí isso não está mais certo, entendeu, gente? É isso que não pode. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem hoje precisa se adequar à lei LGPD? Todas as empresas, todas. Tem muita gente que fala, pequenas e médias empresas não precisa. Precisa, e eu vou dizer como e por quê. Todas as empresas que tenham um funcionário, um cliente, uma pessoa que trabalha, um CNPJ com razão de existir, precisa. Quando eles falam pequenas empresas não precisam, não é verdade. A pequena empresa precisa, só que ela tem um tratamento diferenciado pelo porte. Então, algumas coisas em nível de... A gente não vai obrigar, por exemplo, eu não vou dizer que é risco, nem um aconselhamento, um empresário que fatura 10 mil reais por mês comprar um servidor de 200 mil reais. Está fora do alcance dele. Então, quando a gente fala isso, mas, por exemplo, nós temos muitas pessoas, garotos que trabalham no fundo de casa, em home office, de bermuda, de camiseta, tem um MEI, é só ele, o funcionário é ele, a empresa dele, né? Ele tem só o MEI para poder dar uma nota e receber os seus honorários, o seu trabalho, e que ele faz o quê? Só manipulação de dados, só
questões de vídeo, questões que tem muito na internet hoje, essas profissões novas. Inclusive, eu ia te perguntar isso. Não só o Ele MEI, tem que fazer. mas, por exemplo, eu tenho um certo número de seguidores no Instagram. E os dados dos meus seguidores ficam sensíveis também, né? Ficam abertos. As pessoas sabem quem me segue, quem eu sigo. Eu tenho grupos de WhatsApp, eu sou líder de grupo de Guarulhos. Então, assim, eu também preciso me adequar, né, à LGPD. Sim. Precisa, e a gente tem que, no mínimo... Então, gente, vocês que me seguem aí, deixa seus contatos, pelo amor de Deus, pra gente não sofrer nenhuma sanção. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer uma adequação é o treinamento da equipe. As pessoas falam para mim, Raifa, não precisa, faz só um... Não. Eu exijo. É a primeira coisa que eu faço. Treinamento da equipe. Só os líderes? Não. Até a faxineira coopera. Chama todo mundo. Entendeu? Eu faço 2... Conhecimento nunca é demais, né? Pra ninguém. Independente do... E você acredita que tem gente que acha ruim? Eu não vou trabalhar para que... Não, mas o seu trabalho é importante. Se não fosse importante, não tinham te contratado. Tá certo ou não? Menina, mas na última empresa que eu trabalhei registrada, o pessoal da faxina sabia mais de lei do que a gente. Então. Sabia mais que a gente. Porque interessante para eles querem saber. E assim, a primeira coisa dentro de uma consultoria é fazer o treinamento de toda a equipe. É o que nós chamamos de conscientização. E aí depois a gente vai fazer uma análise do tamanho, do porte, do segmento, e aí é que feita uma precificação. Mas assim, não é uma coisa cara e é possível para todo mundo. Uma questão que a gente falou agora, assim, todo mundo, todas as pessoas. No mínimo, um treinamento, no mínimo, uma análise de risco. Então, a questão do WhatsApp é um problema, tem que pensar, tem que ter alguma quantidade de segurança, é uma preocupação com o seu negócio, é uma preocupação com o seu concorrente. Exatamente. E eu acho bastante importante a gente falar sobre isso, porque eu mesmo não sabia. Eu acabei levando uma chamada de atenção por conta de algo que a gente pensa que está fazendo para o bem para as pessoas, né? Porque eu acho que você compartilhar uma informação para uma pessoa, principalmente nesse período de pandemia, que está precisando vender o produto dela, a gente acha que está fazendo bem. E, na verdade, como você disse, é furto, né? É furto de dados. Então, é uma coisa muito séria. A gente precisa tomar consciência disso. A gente tem que começar a entender esse novo universo do mundo digital. Todo mundo entrou, vamos falar a verdade assim, na onda, todo mundo tem WhatsApp, eu vou entrar também, porque é legal, a gente manda mensagem rápido, você pode mandar arquivo, você pode mandar foto, é gostoso. Videozinho, a criança está brincando, você mandar para a avó, tem coisa melhor do que isso? Uma delícia. Uai, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta que eu lembrei agora. Manda. Você já deu entrada para isso, né? Vamos lá, vó. Falando do Telegram. No WhatsApp, ainda os dados são um pouquinho mais protegidos, porque você não tem acesso a grupos aleatórios. No Telegram, se você digitar lá Guarulhos, por exemplo, vai estar lá Grupo Brasileiro de Guarulhos, grupo não sei o quê, vai ter um monte de grupos e você pode entrar e lá tem os dados. Então, ele tem menos proteção que o WhatsApp. E aí, vira e mexe lá, a gente recebe umas pirocas lá, assim, aleatórias. Como que a gente se protege disso? O que a gente faz? Quem que a gente responsabiliza? A grande verdade é que é uma questão do aplicativo que precisa melhorar e trabalhar a segurança. Mas o administrador do grupo não... Você não tem muito o que fazer, né? Porque você está usando aquela plataforma e os serviços que a plataforma te dá. Você não tem como optar em usar este ou não, ela não te dá essa opção, né? Uhum. Quando você cadastra o teu grupo e cadastra os teus seguidores, você não tem muita opção de como... Algumas coisas a gente pode fazer, outras coisas não. Mas a gente pode, por exemplo, só administrador publica, você tem uma forma de garantia. Mas você não tem como evitar guardar tudo isso. Então, todas essas redes, esses canais de comunicação via mensagem, todos eles, todos, sem exceção, Skype, todos, até Skype nem se fala mais,
Mas ele está aí, ativo, tem que Sim. ser. Meu pai utiliza o Skype ainda Eu para uso dar ainda, aulas. Uhum. eu uso ainda. Tem países que preferem o Skype. Sim. E assim, todos eles já receberam normas, orientações para modificação, para desenvolvimento, para uma preocupação maior com a segurança. Mas então, o responsável não é só o administrador do grupo. O aplicativo também responde. O aplicativo Com- também tem uma margem de responsabilidade. Entendi. O que você pode fazer para evitar que bloqueiem, que enviem coisas erradas ou que fora do tema do seu grupo, é colocar aquela questão só o administrador pode publicar. Ou então, conscientizar o teu grupo na descrição. O objetivo desse grupo é só isso. Isso me assegura de que se vazar Que alguma você coisa. tinha uma boa intenção. É o artigo 5º da Constituição Federal, a sua Certo. boa fé. Então, eu acreditei que as pessoas que estavam lá, orientando dessa forma, teriam um comportamento adequado. Então, vira e mexe, você pode republicar. É só isso, tá, gente? Cuidado, não pode colocar outras coisas. Então, gente, minhas amigas, líderes de grupo de Guarulhos, já colocam lá nas regrinhas para que é a finalidade dos grupos. Deixa tudo descrito bonitinho. Quem usa o WhatsApp também, as blogueiras, minhas alunas, se atentem à LGPD, porque a gente pode estar sofrendo alguma sanção e a gente não sabe. Pelo menos o risco, né? Mesmo sem causar dano, existe o risco. Me faz um imenso favor. 2. Deixa os seus contatos aqui para quem puder te procurar para consultoria, para conversar, para você dar uma orientação, porque isso é muito sério. Muito sério. Raifa Bachur, meu nome. Tá no LinkedIn como raifa.dpo. Você me acha no Instagram como raifa.dpo. DPO. Eu já sou consultora especializada em LGPD, então a gente pode falar sobre isso. Eu preciso... Dá em 2 minutinhos ainda? Sim. A LGPD, o que é o DPO? Então, primeiro as minhas mídias, depois eu quero explicar os papéis e responsabilidades, voltando Por nesse favor. ponto. O LinkedIn, raifabachur.dpo. No Instagram também, @raifa.dpo. E no LinkedIn, no Instagram são esses. No WhatsApp, quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade. O meu número é 11 967 742 018. É uma loucura falar em rede nacional assim, mas, gente, é exclusivamente LGPD, trabalho e consultoria, combinado? E falando de papel e responsabilidade, a LGPD ela dividiu os papéis e responsabilidades em 5 pessoas, 5 papéis, 5 personagens. O titular, que é o dono dos dados. Então, eu, pessoa física, que preenchi um documento, que preenchi um formulário para uma determinada finalidade numa empresa. O segundo é o controlador, que é a empresa que pediu esses dados. Seja o aplicativo, seja a pizzaria, seja um lugar onde eu comprei para fazer uma entrega de móveis. O controlador é a empresa que pediu esses informes. Então, ela fez a coleta, tá? E ela é responsável, então, por todo o fluxo que a gente falou um pouco aqui. Terceiro, o operador. O operador é aquela pessoa que vai processar, armazenar esses dados, essas informações, seja num papel, no formulário, no meio digital, de qualquer forma, a mando do controlador. O que é isso? Vou fazer uma promoção de sabão de açúcar dentro de um supermercado. Quem preencheu o formulário, quem comprar aquilo ali, aparece aquele produto da promoção, apresenta a nota fiscal, vai constar o produto, você pega o cupom, preenche num site. Tem muitas promoções assim. Sim, sim. Todo dia. O operador é aquela empresa do site que está recebendo esses cadastros. Então, o consumidor, o cliente do mercado, eu, por exemplo, fui lá e comprei o sabão, o açúcar, passei no caixa, fiz o pagamento, ganhei o cupom. Quem é o controlador? Aquela empresa dona do produto, o açúcar, o sabão, o refri.
Quem é o operador? Aquela empresa do site que está recebendo os cadastros. Porque ele tem que atuar respeitando o LGPD e, acima de tudo, o que o controlador mandou ele fazer. Ali vai ter um sorteio para ganhar um vale-compras, para ganhar dinheiro, o que seja. Esse operador, ele não pode pegar esse cadastro do açúcar, do café, do refri, do sabão e vender para uma empresa de maquiagem, de sabonete, de tinta de cabelo. Não interessa se aquele produto também está no mercado. Vocês concordam que o mercado não tem nada a ver com isso? O supermercado não tem, ele não participa. Ele só tem aquela fábrica como fornecedor. Ele não teve a intenção, né? Ele não participa em nada desse fluxo da promoção. Tá? Quem contratou foi a fábrica de açúcar. O cliente sou eu, escolhi aquele açúcar para participar. O operador é aquele que tem o site onde eu cadastrei o cupom com os meus dados para participar do sorteio. Quem vai pagar os R$200, os R$500, o vale compras, é aquela fábrica do açúcar. É a fábrica do sabão, é a fábrica do refri que fez a promoção, certo? O mercado, ele não participa em nada. Diferente de uma agência de publicidade. Por exemplo, e aí assim, nós falamos de 3, né? O cliente, o controlador, o operador. Nós temos também a ANPD, que é a autarquia, que é o órgão fiscalizador. Então, é a Agência Nacional de Proteção de Dados. É uma autarquia que atua como órgão fiscalizador. Para normas, para regras, para parâmetros e até para punição. E o 5º é o DPO, é o encarregado de tratamento de dados. Esse é um cara que vai trabalhar dentro da empresa, ou prestando serviço para a empresa, orientando, explicando em toda a questão de tratamento de dados dentro da empresa. Seja um consultor, ou seja um funcionário próprio, ou um prestador de serviço, é ele que tem que te orientar como não errar. Então, hoje eu sou DPO, sou consultora especialista em LGPD, tenho uma pós-graduação, são 2 anos e meio de tratamento. Eu, em breve, já vou ter a certificação internacional. Hoje eu atuo só a nível Brasil, daqui a pouco é internacional. Olha só. Chique, né? Quando quer para ser, tem que fazer bem feito. Mas é isso aí. Então, assim, tem muita gente trabalhando no mercado de forma errada. Assistiu 10 vídeos de YouTube e está achando que já é DPO. Gente, peçam. Não contratem qualquer um. Não é responder um questionário que você está dentro da LGPD, está adequado. Não é qualquer um que passa na tua porta. É muito mais complexo, né? Não é qualquer um que passa na tua porta e fala para você, ó, tem que trocar o todo. Porque não acredite nisso, não caia nessas ciladas. E quando você for contratar o serviço, contrate pessoas especializadas, com pessoas que podem te provar que têm formação acadêmica, que têm conhecimento para fazer um serviço bem feito. Porque depois, na hora que você precisar, será que o outro vai estar lá? Um sistema, um computador, é importante. Sem esse microfone, a minha voz não chega até você, claro, certo? Tudo tem finalidade. A gente não vai dizer que não. Um sistema, um software, um computador, ele é importante, mas ele é uma ferramenta. A LGPD, ela trata proteção e privacidade. Isso é conhecimento humano. Então, atenção com isso. Tem muita gente vendendo gato por lebre de pelúcia. Entendeu? É pior ainda, gente. Não entrega só o coelhinho, entrega a pelúcia, só que vende um gato importado, entendeu? Uma coisa rara. Então, assim, cuidado, é sério. E eu acho que eu esqueci de falar alguma coisa que você me perguntou? Eu acredito que não. Gente, mais uma vez, nós tivemos atualmente TVs conhecidas no mundo inteiro que fizeram caquinhas com relação ao LGPD, sofreram sanções. São coisas que, para a gente, parece besteira, parece banal, parece uma fofoca, uma conversa, mas acaba que você sofre criminalmente, sofre a questão de encargos, e então a gente precisa se adequar a isso. Por isso eu gostei muito da ideia de trazer a AIFA aqui.
agora que está quente a questão da Clara Castanho, e para nós também, gestoras de grupos, é importante que a gente conheça sobre a LGPD. A AIFA está aqui à disposição, ela é de Guarulhos, ela é competentíssima, super gabaritada e pode resolver todas as nossas dúvidas com relação à LGPD. Então, muito obrigada pela entrevista riquíssima que você trouxe para a gente aqui. Todas essas dúvidas, todos os meus anseios, as minhas horas de terapia. Gratidão e seja bem-vindo. Eu preciso marcar outra hora para conversar com você mais umas 10 horas sobre LGPD. Vamos marcar sim, eu adorei, obrigada pelo convite para todo mundo, produção, você. Eu acho que é um tema que a gente ainda vai falar muito, está começando, a gente só tem visto coisas no jornal que grandes empresas, mas pequenos já tiveram dolo, já tiveram perdas e não têm consciência que a LGPD poderia ter protegido, salvado, e um consultor teria feito toda a diferença. Então, assim, tirem o estigma que meu trabalho é caro, que não é. A gente já sabe até o preço aqui, né? Uma coisa simples a gente faz. Não. Teve coisa barata que a gente fez assim, ó, na boa. Tá tudo bem. Nem precisa. Mas, assim, vamos fazer da melhor forma, entendeu? Quem sabe Guarulhos não vira um ícone aí de mundo para o mundo, ó, que coisa chique. Competência não falta na cidade. Com certeza. Então, obrigada pelo convite, gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau.